Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. 10 dias após o incêndio que destruiu o Museu Nacional, Encontro discute a situação de museus de ciência do país. O encontro, que vai até o dia 15 de setembro aqui no Museu do Amanhã, começou no mesmo dia em que o Ministério Público pediu a interdição de 6 museus federais no Rio. No estúdio de hoje, o tema é saúde. O adoçante é prejudicial à saúde? E você vai conhecer a história do João Pedro. Com apenas 14 anos, ele é o atual campeão da Olimpíada Brasileira de Astronomia. A gente começa esta edição falando sobre a ação do Ministério Público Federal que pediu a interdição de mais 6 museus. Esse foi um dos temas de um encontro que reuniu especialistas no setor. Essa reunião acontece 10 dias após o incêndio que destruiu o Museu Nacional em São Cristóvão. O Encontro Nacional de Museus acontece desde 2014 a cada 2 anos. Esta é a segunda vez que é realizado no Rio. O Museu do Amanhã abriu as portas para receber palestrantes de todo o país entre os dias 11 e 15 de setembro. O tema principal deste terceiro Encontro Nacional de Museus de Ciências é o papel destas instituições nas sociedades em rede por conta da grande quantidade de informação trocada em todo o planeta pela internet. O desafio é saber como atrair as pessoas para os museus usando a internet. Eu acho que os museus estão muito atentos justamente a isso. Então, estão buscando novas formas, sem perder o seu conteúdo, sem perder a importância do seu acervo, estão buscando novas formas de se comunicar, explorando redes digitais, explorando outras mídias. A informação na internet, ela desperta o interesse do visitante para vir ao museu. Porque é diferente, por mais que você veja uma foto da Mona Lisa na internet, a emoção de você estar frente a frente com uma obra é outra. A programação previa inicialmente uma homenagem aos 200 anos do Museu Nacional. Mas a destruição do museu no incêndio do dia 2 de setembro mudou o foco do debate. Tudo isso agora passou para um clima de repensar o museu, de pensar o que é possível ser feito a partir desse momento, a partir dessa perda imensa, irreparável do patrimônio, né? Foi um descaso de muitos anos, que se agravou com esses cortes de verbas dos últimos anos aí, mas o que resta é a gente resistir e lutar por um espaço de memória à altura da história brasileira e da altura do povo brasileiro, como era o Museu Nacional. Espero que ele venha a ser novamente. O diretor do Museu Nacional, que fez parte da mesa, disse que acredita que muitas peças possam ser recuperadas nos escombros e que conta com doações do Brasil e do exterior para o acervo. Toda vez que eu recebo qualquer solicitação, sobretudo exterior, o que eu peço para eles me perguntam como eu posso ajudar. Eu digo para eles, acervo. Por favor, nos concedam acervo e, se possível, documentem isso. Por quê? Porque ao documentar eles demonstram a valorização da instituição. É importante que vocês tenham ideia de que nós temos um potencial tremendo de resgatar muito material que está sobre os escombros. Enquanto isso, arqueólogos preparam-se para revirar as cinzas do Museu Nacional. As equipes estão sendo formadas e ainda não têm autorização para entrar no prédio por questões de segurança. Por esse mesmo motivo, o Ministério Público pediu nesta terça-feira a interdição de 6 museus federais do Rio. São eles o Museu da República, o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu Histórico Nacional, o Museu Vila Lobos, o Museu da Chácara do Céu e o Museu do Açude. E uma boa notícia para o bolso do carioca. A Prefeitura vai realizar mais uma edição do Concilia Rio. Quem tem dívidas de ISS, IPTU e outros tributos municipais tem até a próxima segunda-feira, dia 17, para tentar renegociar. O programa da Prefeitura concede descontos nos valores das multas e juros sobre a dívida original. Quem optar pelo pagamento à vista pode ter um abatimento de 80%. Também é possível parcelar em até 48 meses, com descontos que variam entre 30% e 50%. Para encontrar uma agência da Prefeitura mais próxima de sua residência ou trabalho, ligue para 1746.
E o Detran apresentou o novo modelo de placas para carros e motos. É o mesmo que será adotado em todo o Mercosul. O Rio de Janeiro é o primeiro a usar esse sistema no país. O principal objetivo é combater a clonagem de placas. O modelo tem um código único, data de fabricação e modelo do veículo. Os dados podem ser acessados pelas polícias por meio de um aplicativo disponível nas plataformas iOS e Android. Entram em cena novos elementos como o logotipo do Mercosul, a identificação do país, do estado e do município. A categoria virá indicada pela cor da combinação. Pode ser preta para carros particulares, vermelha para carros de aprendizagem ou comerciais, azul para viaturas oficiais, verde para veículos especiais, amarelo para carros diplomáticos e prata para colecionador. Entre os objetivos do novo sistema de identificação estão o combate à clonagem de placas e evitar que as combinações atuais de letras e números se esgotem. O preço da nova placa é o mesmo dos modelos atuais, R$ 219,35. Segundo o Denatran, até 1º de dezembro, todos os estados devem implantar o novo modelo. Agora vamos falar sobre saúde. O nosso tema é o adoçante. Será que apenas os diabéticos podem usar as famosas gotinhas no café? Eu conversei com a nutricionista Vilma Morim. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Diabetes. É um prazer receber você aqui, doutora Vilma. Agora, quando a gente deve usar o açúcar e quando a gente deve usar o adoçante? Qual é o mais nocivo para a saúde? Eu agradeço a presença e a contribuição para a sociedade. O açúcar pode ser usado quando a pessoa não tem algum fator de risco ou quando já apresenta diabetes. Esse seria as pessoas que mais devem evitar. E quem usa açúcar? A conta é muito pequena. É numa faixa de 5% da necessidade calórica. Transformando isso em quantidade, corresponde a uma fatia de bolo e um leite com achocolatado, e mais nada. Agora, doutora Vilma, você cortar o açúcar, realmente, trocando o açúcar pelo adoçante, você está diminuindo a ingestão de caloria? Sim, tá. Porque o certo é as pessoas serem orientadas por algum profissional. Porque quando você troca um doce comum por um doce diet, você vai comer 2 vezes o dobro, só isso já não vale a pena. Quando você utiliza, mas tem noção que todos os produtos Diet Light Zero eles são limitados, aí vale a pena, que a redução é grande. É a redução em calorias e principalmente em questão de glicemia. Hoje em dia tem um público muito grande intolerante à glicose, que significa que tem grande chance de ser um futuro diabético. Então, qual é a saída? Menos ingestão de açúcar, porque é o açúcar que mais agride a glicemia, que mais agride o pâncreas. O pâncreas do pré-diabético, do intolerante à glicose, é um pâncreas que trabalha muito, ele fica desesperado. Então, ele vê um doce e ele produz muita insulina. Só que esse muito é acima de uma pessoa sem alterações fisiológicas nenhuma. Então, quando o pâncreas dá esse sinal de trabalhar muito, ele daqui a pouco ele vai cansar. Então, ele começa a produzir menos, é aí que abre o quadro de diabetes. Então, a presença do açúcar, ela é muito danosa, ela tem muitos problemas, apesar da mídia e de a gente ver muitos trabalhos contra o adoçante, infelizmente, não tem o mesmo número de trabalho quanto o açúcar. Agora, doutora Vilma, qualquer pessoa pode fazer o uso de adoçantes? Pode. Os adoçantes foram muito estudados e ainda são estudados. Quando é grávida, a gente procura optar pela sucralose, tá? E pede para evitar os rojos, os demais. E as crianças? E as crianças pode ser qualquer adoçante. Qualquer? Isso os órgãos, FDA, Anvisa, não só no Brasil, Estados Unidos, mas no mundo todo, a maioria dos adoçantes são permitidos. São 7 tipos de adoçante no Brasil. A sensação do prazer, o prazer pelo doce, ele é muito importante no mundo.
nós acabamos sendo acostumados com esse sabor. Então, quando alguém adquire alguma patologia que necessita tirar esse prazer do doce, é muito difícil, tira o açúcar e não use adoçante. Eu até digo assim, é fácil falar quem tem uma saúde muito boa. Muito obrigada, doutora Eu que Vilma. agradeço. Foi um prazer. É um prazer. João Pedro é um menino de apenas 14 anos, mas ele quer ir longe. Seu sonho é se transformar em um astronauta da NASA. O primeiro passo ele já deu. É o atual campeão brasileiro de astronomia. João agora se prepara para a Olimpíada Internacional. Quem conta essa história é a repórter Aline Bordalo. Estar no mundo da Lua tem outro significado para este jovem de 14 anos. João se apaixonou por astronomia aos 9 e desde então não tira o olho do céu. Quando eu era pequeno, a gente ficava na varanda e ele ficava vendo a lua, fissurado. Tava conversando com ele. Então acho que é desde criancinha mesmo. Geralmente os meninos dessa idade não largam o videogame, mas o brinquedo favorito do João é outro. Quando ele tinha 12 anos, ele pediu um telescópio de presente de aniversário. Eu não entendi nada, eu falei, como assim? Ainda fiquei brincando com ele, eu falei, você quer uma luneta? E ele, não, mãe, quero um telescópio e tal, e pediu um profissional. E ele começou a se interessar por esse mundo, começou a observar as estrelas, os planetas, começou a buscar muito vídeo na internet, no YouTube. Quando eu ganhei, eu fiquei, claro, extremamente feliz. Aí eu montei na hora, tava esperando da noite, eu ganhei tipo 5 horas da tarde, eu tava esperando anoitecer pra ver. E a primeira coisa que eu vi foi a lua. Só que como eu não tinha muito conhecimento, eu não conseguia ver nada. Só que aí chegando mais pra esse ano agora, eu descobri que tem um negócio lá que ajuda a ver, aí é só regular, aí você aponta, aí dá pra ver. Aí eu já vi Vênus, já vi Júpiter, já vi Saturno, a Lua e constelações, um monte de coisa. Com o equipamento certo nas mãos, João Pedro foi se aprofundando no assunto, explorando o universo e chamando a atenção dos professores. Ele estuda demais. A gente troca, às vezes, algumas mensagens 10 horas da noite. Porque eu saio daqui e eu falo, cara, vai mandando, o que eu souber, eu vou conseguir tirar a dúvida para você. E a gente vai trocando algumas mensagens assim. Até 10 horas da noite eu vejo que ele está estudando de fato, porque não são perguntas aleatórias, são perguntas bem específicas. Então eu vejo que ele tem um esforço muito grande. Com tanto conhecimento extra, João sentiu que estava pronto para enfrentar um desafio. Participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia, voltada principalmente para alunos do ensino médio. Mesmo ainda estando no fundamental, João Pedro passou. Eu estou no 9º ano, passei para essa Olimpíada que é do ensino médio e as provas vão começar agora. Então, tipo, eu tô correndo, né, na verdade, para estudar a matéria do 3º ano do ensino médio no 9º ano. Aí eu passei para essa Olimpíada. Aí eu passei para a segunda fase da UBMEP, que é de matemática, e para a segunda fase da Olimpíada de Química. Quando ele viu essa Olimpíada, ele falou assim, mãe, quero fazer. E ele já começou a pesquisar, ele começou a estudar sozinho, baixar alguns gabaritos, e ele olhava para as medalhas e falava assim, mãe, eu quero essa medalha. E ele começou a buscar muito. Como ele é um menino que ele se dedica e ele é comprometido, tem uma maturidade que assusta, eu já sabia, assim, que ele... Obviamente que assim, eu não esperava que fosse ter a repercussão e resultado que teve, mas que eu tinha uma certeza que ele seria, porque eu lembro que a gente conversava e ele, uma das provas de Olimpíadas, ele, mãe, fiquei em primeiro lugar na escola. Eu falei, João Pedro, você não pode se conformar com o primeiro lugar na escola. Tem que ser o primeiro lugar, nem só do Rio de Janeiro, mas do Brasil. Foi o primeiro ano que a escola participou e depois que eu vi a nota dele que eu comecei a entender. Ele sabia até muito mais coisas do que a gente, os professores que estudaram, porque eu sou professor de matemática, então eu entendo dos números, dos cálculos, mas assim, coisas mais específicas dos planetas, ele sabia. Então assim, a gente tem feito uma parceria muito grande, a gente tem estudado com ele, então ele tem aula de geografia, ele tem aula de física, ele tem aula de matemática, para tentar alcançar assim o êxito lá nessa Olimpíada. Para brilhar mais forte nessa constelação é preciso ter os pés no chão. João Pedro sabe que vai ter que continuar estudando muito para alcançar seu objetivo. Sim, porque ele sonha alto e bota alto nisso. O meu sonho mesmo é trabalhar na NASA, ser astronauta, ir para o espaço e fazer qualquer coisa lá. E mais, o meu segundo sonho é só estar na NASA. Só de estar lá eu já fico muito, muito feliz. Ele fala para mim, mãe, confia em mim, eu vou para a NASA. E assim, o garoto que fala isso desde 13 anos,
Ele, mãe, eu vou pra NASA, eu vou pra NASA. Então, assim, ele tá fazendo high school, ele tá se dedicando, tá falando inglês, ele tá correndo atrás e ele vai pra NASA. Enquanto este foguete não decola, João se prepara para as próximas etapas da Olimpíada e segue com a cabeça lá. Você é a única mãe, então, que não se importa do seu filho estar no mundo da Lua? Não, não. Vai, meu filho, viaja. Pode viajar à vontade. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.